Uma vez eu fui num zoológico com meu pai, foi uma situação bem interessante, porque eu vi um macaco. Aquelas coisas de macaco, né? Macaco macaqueia. E eu falei pro meu pai, olha pai, o macaco ele tá dançando. E ele me falou, não, ele não tá dançando. E eu sempre mantive essa dúvida, né? Criancinha foi crescendo, foi ficando mais burro, cada vez mais burro. E aqui eu tô hoje, e ainda não sei se o macaco dança ou não dança. Por isso a gente chamou ela, a única pessoa que eu acredito e confio que pode responder essa pergunta. Érica, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por tudo. Tudo bem, isso. Querida, você já foi formada pela EAB e você já está nessa carreira de professora de dança, coreógrafa, dançarina há muito tempo. E acredito que você já tenha passado por diversas experiências, até algumas meio controversas, que eu acredito que é ossos do ofício. É aparente, é de fato verdade que os mais jovens, eles lutam, se degladeiam entre si por espaço nessa área tão pequena e que eles até tentam tirar os mais velhos para pegar o espaço? Você entende? Pela fama, pelo poder? Sim, eu acho que na verdade não tá só no jovem, tá nessa briga de ego. Eu acho que o ser humano ele é movido a ego. Isso acontece muito, 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 principalmente dentro da área da arte, música, teatro, dança. Então as pessoas vão lutar para conseguir aparecer mais. Na época que eu estudei, a gente tinha uma média de 30 alunos na classe, no meu ano, né? Um dos anos que a gente fazia competição. E tinha uma briga tipo de verdade, de ego, para ver quem ia fazer os papéis principais. E aí ficava de mal, então rolava toda essa situação tensa. Aí os professores falavam, fulano, vem aqui, vamos treinar, você vai fazer o giro, foi ET, você vai fazer... Aí eu olhava o pessoal meio brigando, falava, ai, eu não tenho paciência para isso. Vai lá, querida, vai lá. As pessoas brigam para poder estar na frente, para poder aparecer. Eu não tenho paciência, definitivamente, para isso, mas isso acontece de verdade. Agora, essa questão dos mais jovens, eu acho que não, acho que é para geral, dentro da arte. Eu não entendo uma coisa, não entendo. Você estava falando que parece que é para geral e você não se importa muito com essas situações. Você, então, já propositalmente abriu mão de oportunidades para não brigar, para não ter conflito? Eu, por exemplo, já entendia que certas áreas dentro da dança eu desistia de fazer porque as pessoas brigam ferozmente por conta disso e prejudicam o outro. Por exemplo, eu trabalhei em navios de cruzeiro e já trabalhei em grandes apresentações que você é contratado para você fazer um período de trabalho, 6 meses, 1 ano, né? E aí as pessoas às vezes escondiam o figurino um do outro, escondiam o sapato para a pessoa entrar em cena mal, então para burlar que a pessoa perdeu, né? Ai, não entrou, não tem capacidade, não é profissional, então aconteciam essas coisas também. Então eu já abdiquei muitas vezes de fazer alguns trabalhos, por exemplo, evento eu já trabalhei e eu desisti, porque rola realmente uma panela, é quem você quer, quem indica. Então eu falei, não vou mais fazer evento. Então eu acabei indo só para a área de lecionar, como coreógrafa, né? Professora e coreógrafa, e abri o meu espaço, porque eu desisti de fazer evento, porque rola muito essa briga, essa picuinha. Companhia, por exemplo, eu nunca entrei, porque eu tenho o tipo de brasileira violão, gostosa, eu não sou magérrima, então eu nunca poderia entrar numa companhia, por mais técnica que eu fosse, por mais habilidade que eu tivesse, né? Você nasce com essa facilidade, motora, flexibilidade, tudo isso. Então você está me dizendo que existe um padrão físico para a dança? Balé clássico, sim. E como é essa pressão de, além da composição técnica, ainda ter que ter uma composição corporal, física? Como é essa pressão para o indivíduo que quer ser dançarino? Bem frustrante, principalmente para nós latinos, né? Que nós temos o corpo mais rechonchudo, quadril, coxa. Então, para a gente é muito frustrante. Até você entender essa piada, você entender que não dá, leva um período de tempo e aí você vai procurar outras vertentes dentro da área. Tá escrito em algum lugar o tipo do corpo? Olha, na verdade não está escrito. O balé clássico é todo acadêmico, a gente tem tudo isso anotado, nomenclatura dos passos, e tudo isso é muito histórico. Desde 1600, 1700 a gente tem esses relatos anotados. Mas sempre é contratado para
para companhias pessoas muito magras, muito magérrimas, assim, altos. Hoje, algumas pequenas companhias aí conseguem trabalhar com corpos, né, diferenciados, mas uma companhia, por exemplo, a gente tem a Companhia São Paulo, Ballet da Cidade, o pessoal não pode pegar uma pessoa com um corpinho mais rechonchudo, não dá. Não vai se apresentar, não vai passar no teste, não vai passar na audição. Érica, mas você, como acabou de falar, você também é professora de contemporânea, de outros tipos de dança, que não parecem ter um rigor, tal qual como é do balé clássico, etc. O que é, por exemplo, uma dança contemporânea? É só se mexer, sair, pum, sair. É o macaquinho do zoológico, igual eu falei. Então, é que na verdade o contemporâneo, o moderno, o jazz, eles são mais livres. Então, eles não exigem o anti-anatômico do balé. O balé, a gente é anti-anatômico. Você tem que trabalhar no andeor, com os pés para fora, quadril para fora. Você tem que ter essa regra, né? E aí, para as outras danças, você não precisa desse andeor, desse quadril para fora, dessa bacia, dos pés para... Então, você é mais livre para dançar. É um pouco mais fácil. O balé clássico é muito difícil. O balé clássico é considerado a dança mais difícil entre todas. Porém, o jazz, o contemporâneo, é livre, então é mais gostoso de curtir. Porque todos os corpos podem fazer. O balé clássico não são todos os corpos que podem fazer. Além do biotipo. Tem toda essa parte técnica corporal que exige que o corpo do bailarino clássico, ele precisa ter tal corpo para poder subir a perna dele aqui. Se ele não tiver, ele não vai subir, ele vai morrer e não vai acontecer. Sendo bem clara e objetiva para todas as linguagens, para todo mundo entender. Entendeu? Então, existe um dançar bem e dançar mal. A pessoa que não consegue atingir um biotipo, a pessoa que não consegue ter técnica. Não é dançar mal. De verdade, como professora, não é dançar mal. Todo mundo pode dançar e cada um dança o seu melhor. E como consegue ser feliz. Eu acho que para dançar, a dança ela é divina. A dança ela é arte. E a arte a gente não tem uma nomenclatura de bem e mal, é arte. Entendeu? Ela tem que ter a conectividade do que é. Tem que transcender, o outro tem que sentir que aquilo é arte, tem que perceber que aquilo toca, que aquilo gera emoção. Porque não é um movimento pelo movimento. Entendeu? Eu tenho alunos que, uns têm corpos que têm mais facilidade, outros não têm. Mas os que não têm tanta facilidade, eles têm alma para dançar. Eles têm expressão artística, eles têm sentimento, eles têm o feeling da coisa. E tem os que têm os corpos maravilhosos e são zero. Blasé, cru, frio, que não atinge. Então a arte, a gente não pode denominar quem dança bem ou quem não dança. É arte, é expressão artística. Então, quem dança, dança porque dança com a alma, com o sentimento, com o feeling, os movimentos. É uma coisa junta, é um pacotinho completo. Não é quem se movimenta melhor ou não, porque a dança é além disso. E você está me falando desse pacote completo na arte da dança, mas você vê 3 faces diferentes de uma mesma situação, que é a execução da dança. Você é dançarina, você é coreógrafa e você também é professora. Sim. E parece que são habilidades e determinações diferentes para executar cada uma dessas tarefas. Sim. Quais são os maiores empecilhos e qual é a essência diferencial dessas 3 atividades? Nossa, deixa eu pensar, porque agora foi bem filosófico, hein? Parabéns. Então, coreógrafo, eu não sei falar por outros. Não posso dizer, eu posso dizer pelo meu sentimento, pelo meu feeling. Eu, por exemplo, quando eu vou coreografar, eu não simplesmente crio o movimento. Eu vou ouvir a música, perceber o que a música me diz, perceber o sentimento que a música me traz, por isso que é arte. E a partir de todo esse sentimento, do que a música me diz, aí eu vou sentindo vontade de me movimentar e trazer aquilo. Então, é um processo de criatividade, é uma coisa que, pra mim, é muito natural. Isso eu tenho. Eu não sabia. O meu pai, antes de morrer, já falava que eu era coreógrafa. Eu falava, nossa, que viagem. Depois que eu fui trabalhar em navio, comecei a construir, coreografar, voltei pra cá, comecei a lecionar como professora, aí eu descobri essa habilidade. Coreógrafo, pra mim, ele tem que sentir. Ele é algo que você não fica filosofando como fazer.
é nato, isso acontece, você sente, você vem. Sabe, psicografia, o povo diz, tô psicografando a minha coreografia aqui, que eu vou recebendo o que eu tenho vontade, assim, recebendo nesse sentido, eu vou percebendo, assim. Como professora, tem que ter um tato muito grande. Eu trabalho com adultos, então eu tenho corpos diferentes, corpos, a maioria nunca dançou, eu pego do zero. Uns poucos vêm para mim, eu faço limpeza, já tem uma movimentação no corpo, já tem uma escola. Mas como professora, o desafio é você ter o tato todo dia de perceber como a turma tá, como o clima da pessoa tá, porque às vezes a pessoa chega muito chateada e você tem que tentar animar aquela pessoa para ela curtir a aula. Né? E tem gente que vem super eufórica, você tem que baixar a energia dela, porque aí a galera começa a ficar muito eufórica e ninguém presta atenção e aí o povo se perde um pouco. Então você tem que ter um tato muito grande como professor e perceber isso muito minucioso, porque cada dia é um dia de aula, cada pessoa é uma, você tem que tratar a pessoa como único. Eu não consigo tratar os meus alunos todos iguais, são todos meus alunos, eu amo muito, gosto muito do que eu faço, não só na minha escola, mas em N lugares que eu já trabalhei. Como dançarina, na verdade como bailarina, né? A gente quando faz balé clássico denomina bailarina. O dançarino, ele vai dançar todas as modalidades, com exceção do balé clássico. O balé clássico é só o bailarino que vai poder dançar. Quem tem a formação, ele pode se denominar bailarino. O restante são dançarinos, tá? Então tem essa diferença. Como bailarina e também dançarina, porque eu também fiz dança de salão, fiz outras coisas, eu não sigo uma regra, eu me permito dançar o que eu tenho vontade. Eu não fico filosofando o que vai agradar o próximo. Você acabou de mencionar durante vários momentos algumas citações e me veio uma curiosidade de último momento. Você falou que abandonou a execução de bailarina e dançarina por causa de uma competição muito desonesta em alguns momentos e por isso você se dedicou mais à arte de lecionar. Você também me falou que existe um certo biotipo para conseguir executar a parte de bailarina e dançarina. Tanto que isso foi um outro motor para te jogar para a parte de lecionar. Você se tornou professora por uma certa inabilidade de conseguir ser uma bailarina? Não, na verdade eu uni o útil ao agradável. Eu não desisti por conta só dessa competição. Eu precisava me sustentar. Porque eu trabalho eu fui para navio de cruzeiro com 18 anos de idade, completar 18 e passei 5 anos fora. Fiz Ásia, fiz Europa, fiz América do Sul, tudo com navio, como bailarina contratada. Então eu fui muito feliz como bailarina, porque lá eu não importava o tamanho do meu quadril, eu era uma bailarina contratada e eu recebia o meu salário. Porque eu vim da periferia, então eu não tinha muitas possibilidades de crescer, né? Eu estava num lugar muito afastado, com muita dificuldade social. E então o balé, que eu insisti de pequenininha para começar a fazer, ele me resgatou, me trouxe cultura e me deu uma luz no fim do túnel. Então eu decidi dançar porque amei, a primeira vista que vi, dançando, alguém, não me lembro direito, mas eu falei para minha mãe que eu queria dançar, e eu queria dançar para sempre. Porém eu dei uma aposentada, então acabou, não foi pela inabilidade, porque eu amo, ainda danço hoje, claro que eu reduzo um pouco, porque eu tenho os joelhos desgastados, eu tenho um condromalácia nos 2 joelhos, não tenho mais cartilagem. Então, para lecionar, eu tenho que poupar o meu joelho, entendeu? Então, eu não posso sair por aí fazendo as minhas macaquices e dançando à vontade. Então, eu controlo um pouco o meu corpo. Então, eu acabei unindo. Eu preciso me manter em São Paulo, porque eu sou daqui, mas eu morei fora em navio. Quando volta, você volta desempregado, correto? Porque você passa 5 anos fora, indo e voltando, ficando um mês no Brasil e indo embora. Então, eu acabei ficando desempregada, você fala, o que eu vou fazer, né? Não tinha muito paciência para... Fiz eventos por um bom período, eu tive grandes amigos e professores que me ajudaram a iniciar aqui em São Paulo, mas aí eu não tive mais paciência, eu falei, não, eu não quero ficar competindo, quem faz mais, quem faz menos, então eu vou lecionar, porque é algo que eu também consigo me manter, já que eu sou formada, eu tenho técnica para isso, eu tenho toda a habilidade, então vamos trabalhar como professora. Então, eu trabalhei como professora durante um bom tempo, em vários lugares. Trabalhei 5 anos com os judeus, são meus grandes amigos.
entrei na comunidade judaica, aprendi algumas coisas em hebraico, foi muito legal. Tenho eles no meu coração. Ontem eu fui numa festa deles de 10 anos de comemoração do grupo, que eu era professora técnica contratada pela congregação. Trabalhei 5 anos com eles. Então, assim, eu acabei entrando para lecionar para poder sobreviver em São Paulo. De novo, porque eu sou daqui. Aí eu, dando aula aqui, acabei desistindo dos eventos, porque perdi um pouco o tesão, porque eu não tinha paciência para essas bobagens. E aí fiquei como professora. Aí fiz uma empresa, acabou não dando certo. Aí eu peguei e abri a minha sozinha, minha microempresa sozinha. Os alunos vieram todos comigo. Que foi uma surpresa, eu nem imaginava, na verdade, que eu iria abrir um espaço e conseguir dar conta sozinha. Você poderia me dizer, então, por que é tão caro fazer dança, assim, no Brasil, em São Paulo? Por que não usa instrumento, é praticamente só o seu corpo, não tem grandes equipamentos, não tem grandes segredos, é puramente técnica e disposição. E por que mesmo assim é tão caro fazer dança no Brasil? Bom, nós temos 2 pontos. A gente não dá para denominar que é caro, de fato. A nossa economia é bem fragilizada, de alguma forma, né? Tem N motivos aí. É a arte, né? A arte, ela é cultura e a gente não tem o apoio do governo, nunca teve, né? De nenhum governo, não estou falando de governo X ou Y. Nós não temos apoio à cultura no nosso país. Era para todas as escolas terem música, terem teatro, terem dança. Assim como em países lá fora, de primeiro mundo. Eu conheci muitos lugares da Europa, conheci a Ásia. E isso acontece. As pessoas aprendem 4 línguas, né, no colégio, aprendem dança, aprendem teatro, aprendem música de pequenos. E a gente não tem esse apoio. Então, como é muito precário pra gente, as pessoas vão criando microempresas e tentando passar a arte para os outros. Então, você precisa cobrar, porque, por exemplo, São Paulo é muito caro. O meu espaço é no centro, ali, do lado do metrô. É muito caro para você manter. Então, o mínimo... E olha aqui, por exemplo, a mensalidade que eu trabalho com os meus alunos é para a galera do que bate o cartão, vamos dizer. O pessoal que bate o cartão, que está trampando ali no centro. Então, a pessoa não tem um super salário, tipo, né? Então, assim, caro ou não, no nosso país a gente não tem esse apoio do governo, certo? Érica, já que a gente está comentando sobre esse assunto, é claro, todos os links de Facebook para conseguir encontrar o seu salão vai estar disponível na descrição desse vídeo. Mas se você quiser falar alguma coisinha antes da gente continuar sobre sua própria instituição, sobre o seu próprio negócio, digamos assim, você pode se sentir à vontade se quiser falar alguma coisa antes da gente começar as perguntas finais. Tá bom. Bom, eu vou deixar aberto aqui que eu amo o que eu faço, sempre amei e não desisti. Foi muito difícil, mas eu não desisti de conquistar o meu sonho. Digo para o público de casa, quem está assistindo, que também não desista se você tem vontade. E assim, eu trabalho com adulto, né? Então eu quero trazer prazer a essas pessoas que não tiveram oportunidade de dançar lá atrás. E que depois que elas têm o trabalho dela, o emprego delas, elas podem pagar, né, com o seu próprio dinheiro a sua arte, então elas serão super bem-vindas no meu espaço. Eu não me preocupo com quantidade de pessoas. Na outra empresa que eu tinha, não era eu, mas assim... com quem eu estava trabalhando, dividindo a sociedade, pensavam em quantidade, porque o espaço era muito maior, mas assim, quantidade e não olhavam nas pessoas. Eu não, eu olho para cada um, então eu procuro trabalhar com qualidade. Eu prefiro menos pessoas, mas com qualidade, que vão ter um vínculo não só de cliente, mas de amizade, de parceria, de comunicação, de podemos tomar alguma coisa ali fora, podemos comer num churrasco. Eu quero manter esse vínculo com essas pessoas para sempre. Então eu vou trabalhar com qualidade sempre. Eu não vou trabalhar com a quantidade. Então, acho que esse é o meu diferencial. É o que eu escolhi. Eu estou formando a minha grife, a minha marca. Essa sou eu. E a minha escola será assim, vai tratar todos os alunos bem. Os professores que forem contratados também vão trabalhar o individual de cada um, esse olho no olho. Não é simplesmente você não é um cifrão. Você não é dinheiro. Você é uma pessoa. Érica, você está falando de conceitos morais, de particular de cada indivíduo. Mas uma questão que parece tão enigmática ainda pra mim. Quem é Érica Rossati? Ai, meu Deus, tem que pensar. Eu sou uma pessoa extrovertida. Eu gosto muito de desafios. Eu não desisto do que eu quero. Embora o povo fale, você não é pisciana, não.
Eu não entendo muito de horóscopo, mas o povo brinca, você não parece ser pisciana, mas eu viajo bastante, eu tenho esse lado emocional que toma conta, eu vou para as nuvens, assim, mas eu não desisto do que eu quero, eu tenho essa persistência. Desde pequenininha eu sou assim. Então, acho que eu sou essa pessoa perseverante, eu vou atrás do que eu quero, eu não desisto, tenho garra, tenho força, e eu vou onde eu quiser. Tenho cuidado, tenho respeito com todo mundo, com todas as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu respeito o teu espaço, de todo mundo, sabe? E eu sou extrovertida, eu não tenho medo, eu sou leve, assim, como pessoa, com os amigos, com família. Eu deixo as coisas fluírem naturais e tranquilas. Sou bem divertida. Resumindo, acho que eu sou extrovertida e divertida. É isso. Érica, não sabendo mais o que dizer, eu deixo então a última pergunta à sua responsabilidade. Nos faça aí uma pergunta que você gostaria que te fizessem e a gente não fez. E nos responda, por favor. Ai, vamos lá. Uma pergunta-chave. Vocês mudariam de país? Aí vocês podem perguntar pra mim, você mudaria de país? Você mudaria de país? Então, se a nossa economia não melhorar, eu vou dar um período no nosso país, eu gostaria muito de ficar aqui. Como eu já conheci lá fora, eu gostei muito, por exemplo, da Espanha. Eu moraria fácil na Espanha. Ou na Austrália, que é um lugar que eu não conheci, mas eu ainda tenho um feeling que me soa a Austrália, sabe? E se não fosse lá, eu ficaria na Espanha, que foi onde eu conheci, que eu me identifiquei bastante. Eu vou esperar a economia do nosso país, vamos ver se melhora, se não. Se eu ver que não vai caminhar, se a gente ainda continuar nadando e morrendo na praia, né, afogado ali, eu mudo. Se eu perceber. Mas isso eu vou dar um tempo de uns anos aí, sei lá, uns 3, 4 anos, para ver como isso vai funcionar. A minha empresa é pequena, ela tem 2 anos agora, acabou de completar 2 anos. Então eu não sei como vai ser, porque eu fico um pouco triste. Porque como eu vi lá fora o apoio à cultura de verdade, você faz carreira em um ano. Se você perceber, aí sabe que brasileiro tem garra, né? O brasileiro ele chega em qualquer lugar no mundo, ele trabalha, ele faz tudo, é bombril, ele faz 1000 coisas e arrasa. E o nativo fica assim, né? Olhando, porque a gente tem garra, a gente não tem... Como nós não temos apoio, não temos estrutura, não temos nada, a gente dá um jeito pra tudo. Então a gente se vira nos 30. Então nós somos considerados pessoas de raça, de pulso forte. Então lá fora eu vi muito apoio. E a gente não tem apoio, isso me entristece muito. Eu era muito patriota, eu era muito. Acabei dando uma brochada, sabe? Nesse patriotismo, fica muito triste porque não vejo a coisa acontecer. Nosso país demora muito. Então lá a carreira é 1 ano, você já começa a ficar legal, estabilizado, 2 anos passa, as coisas estão acontecendo. E aqui é 5 anos, é 10, com muito suor, entendeu? Porque a gente não tem esse apoio, né? Artístico, cultural. Mas o que você espera da economia? O que você quer da economia? Você diz cultura, quer livrinho, musiquinha, dancinha. Ai, Por que você... Não, essa é a visão que tem. Por quê? Então, na Como? verdade... Então, eu também me pergunto como. Eu queria muito que houvesse uma saída, que o nosso país melhorasse de verdade, mas para a grande massa. Não estou pedindo apoio à cultura para quem faz cultura. Entende? Eu acho que o meu pedido é político, sem querer, porque eu estou exigindo o mínimo para todos. Eu não estou feliz com a nossa educação, nunca estive com a falta de saúde pública, com o transporte, é tudo muito precário para a gente. E nós somos um país tão grande, nós temos 500 anos e a gente não conseguiu evoluir por conta de N fatores, né? Roubo, a gente tem isso aí, que é uma bola de neve e a coisa não acontece. Então a minha infelicidade como país não está relacionada só àquela pequena pontinha que é a cultura, né? Que é a minha área. É a toda a estrutura do país. Isso me entristece muito, ver a grande massa sofrer. Por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho. Para mim aquilo não é um desastre, aquilo é um crime. Eu procuro fazer o meu papel dia a dia, assim, eu não jogo papel na rua, eu dou bronca em quem joga papel na rua, eu vou lá, eu brigo, eu vou lá votar, eu vou participar, eu vou cobrar dos políticos, do vereador, do deputado, eu entro para buscar mais opinião não, acho que para buscar mais informação, ouço outras pessoas de opiniões diferentes,
procuro ajudar quem está do meu lado, quem está desempregado. Eu tenho alunos, às vezes, que estão desempregados, eu falo assim, coloca lá no nosso grupão que tem 35 pessoas, alguém vai saber de alguma coisa que você pode precisar. Então, acho que a minha área, a minha arte, eu consigo mudar o meu meio ali. E cada um mudando um pouquinho o seu meio, fazendo melhor para o próximo, eu acho que é assim que o país ele vai melhorar. E a gente tem que tirar esse jeitinho brasileiro que está no nosso DNA. Isso vai levar 300 anos, talvez mais. Mas, assim, eu espero muito que isso melhore. Assim todos nós esperamos, eu acho que com essa esperança a gente pode acabar, né? E aquela brincadeirinha de sempre de se inscrever no canal, curtir, você sabe. É isso. Érica. Você é um rapaz objetivo. Érica, muito obrigado por ter vindo, Obrigada foi um prazer. Obrigada, foi linda a entrevista, muito obrigada. Muito obrigado. Que foi uma surpresa, eu nem imaginava, na verdade, que eu iria abrir um espaço e conseguir dar conta sozinha. Eu ia fazer navio, bater bumbum de novo, colocar pluma, ser paisês, biquíni, que é musical, né? E aí eles falaram, não, abre uma sala.